Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Como Passar em Concursos, Dominando o Caminho da Aprovação. Vamos direto ao assunto. Hoje o nosso tema é Decifrando Editais. É importantíssimo, esse é um tema que já vai aparecer na sua vida no momento que você vai estar lá desenvolvendo o seu plano de estudos lato sensu, desenvolvendo não, né? Agindo já de acordo com o seu plano de estudos lato sensu, e você está naquele momento de expectativa, esperando abrir um edital, para ir após a abertura do edital, readequar aquele seu plano de estudos e lançar o seu plano de estudos stricto sensu, o seu plano de estudos focado no edital. Então, o mais importante nesse momento, quando você está naquela fase de espera, saiu o edital, é saber olhar minuciosamente para cada ponto importante do edital. Então vamos ali para o nosso já tradicional menu do dia. O que a gente vai tratar nessa aula? Vou trazer algumas informações gerais. Aliás, não vou trazer algumas informações gerais. A gente vai falar um pouquinho sobre as informações gerais constantes no edital. Depois falar um pouquinho das etapas de concurso, do concurso, da duração da prova, da quantidade e o peso das questões, pontuação mínima, materiais permitidos, banca organizadora, conteúdo programático e prova de títulos. Ufa, acabou. Brincadeiras à parte, é muito importante esse momento. Tem mais alguns pontos no edital, fora estes, mas aí talvez eles sejam importantes num outro momento, no momento de segunda fase, no momento de tomar posse, alguma coisa assim. Mas nesse momento inicial, antes de fazer o plano de estudos stricto sensu, esses pontos aqui eles têm que estar muito bem compreendidos por você. Vamos lá para o nosso primeiro tema, então. As informações gerais, por que elas são importantes? São as informações que ditam o regramento desse pré-prova e inclusive do pós-prova também. Então você tem que ficar muito atento para as datas de inscrição, se você é isento ou não. Às vezes você doou sangue nos últimos 6 meses e o edital previu que doador de sangue não paga taxa de inscrição, você nem deu muita bola para isso, acabou pagando lá 100, 200 reais de inscrição, até mais, à toa. Então, fica atento sobre o pagamento das taxas, sobre o prazo, sobre os pré-requisitos. Tem gente que se inscreve para um concurso, paga lá a inscrição, não reparou que exige uma pós-graduação, por exemplo, e aí perde o dinheiro ali. Então, claro que aquele concurso que você está sonhando é o mais almejado, você deve estar sabendo 100% dos requisitos. Mas às vezes é um concurso que você está fazendo ali meio que em segundo plano ali, só para enquanto você não passa no outro, você conseguir uma carreira ali provisória, e às vezes você não sabe tão assim de cor, digamos, o que você precisa e pode passar desapercebido. Então é muito importante você dar uma olhada geral nas informações do edital. Você tem que estar por dentro, é o que vai fazer parte da sua vida aí pelos próximos meses, né? Normalmente entre um edital e a prova tem no mínimo 2, 3 meses, mas às vezes se você somar todas as etapas até o final lá onde você é nomeado, poxa, aí vai normalmente pelo menos um ano que você vai ser pautado no dia a dia por esse edital. Então, passa ali o olho pelo menos nas informações gerais, pescando aquilo que é importante para esse momento de realizar o plano de estudos, de fazer a inscrição em si. Vamos avançar? Então, uma coisa, a primeira a ficar muito, muito, muito atento é sobre as etapas do concurso. Por quê? Vamos supor que você vai fazer uma prova para a polícia, onde é necessário que você realize um certo número de atividades físicas. Você já tem que identificar isso agora, mesmo essa sendo uma etapa terceira, quarta, sei lá. Às vezes ela exige um nível de fôlego ali para corrida, por exemplo. Exige que você faça um determinado tempo de corrida ou determinado número de flexões de braço, alguma coisa assim, que você não vai conseguir chegar nesse nível lá de um dia para o outro, quando descobrir que passou na primeira fase, na segunda. Você tem que fazer desde já. Então você tem que ficar muito atento nas etapas em geral, saber o que vem depois, para você já ir organizando não só os seus estudos, como o desenvolvimento de habilidades importantes, como, por exemplo, uma habilidade física. Claro que você talvez já esteja se preparando isso desde o teu plano lato sensu, mas pode acontecer de você estar se preparando, vou usar ainda como exemplo a atividade física, está se preparando para um nível e de repente você vê que no edital eles foram mais exigentes, então você tem que adaptar aquilo no teu plano de estudos específico, que a gente vai falar na próxima aula, para poder chegar lá naquele momento da prova física muito bem preparado.
Então, muita atenção para saber quais são as etapas do concurso. Segunda coisa, já entrando nos próximos tópicos aqui que são essenciais especificamente para planejar efetivamente o plano de estudos, para realmente colocar no papel quantas horas você vai estudar, etc, etc. Primeira coisa a se observar é a duração da prova. Por que é isso? Isso é importante. Se você dá uma olhada, você vai pegando experiência. Daí você vai dar uma olhada na duração da prova e ver que, poxa, tem 120 questões de A, B, C, D e E. Você sabe que aquela banca é uma banca que faz questões longas e você só tem 4 horas para resolver a prova. Que na verdade serão 3 horas e meia, porque você tem que reservar no mínimo meia hora para preencher o gabarito. Então é uma prova dificílima, onde inevitavelmente você pode deixar... inevitavelmente pode, não, né? Inevitavelmente, ou é inevitável ou você pode. Então vamos usar aqui o inevitável, né? Então inevitavelmente você vai deixar questão não respondida. Então você tem que estar sabendo do tempo para saber escolher quais são as questões que você vai correr o risco de não responder. Então o primeiro passo para isso é saber o tempo. Fala assim, em 3 horas e meia talvez eu só consiga fazer 100 questões. E não tem problema, acontece algumas vezes. Por isso que é interessante saber chutar também, às vezes para não deixar em branco, mas chutar ali rapidinho. A gente fala um pouco disso numa outra aula, e eu tenho um e-book só sobre isso, está disponível lá na Cultive, lá nos e-books ali do menu da Cultive, para quem é apoiador. Tem um e-book de, se não me engano, são 53, 58 páginas só falando de chute com consciência, não de maneira pejorativa, parece, vai chutar. Não, todo mundo tem que chutar. Até quem vai passar em primeiro lugar no concurso vai ter que chutar algumas questões, então você tem que saber como chutar. Mas voltando ao assunto, a gente tem que saber a duração da prova para isso, para falar, vou fazer a prova durante 3 horas, vou guardar meia hora para chutar o que eu não souber e meia hora para preencher o edital. Mas nessas primeiras 3 horas você vai ter que saber o que resolver. Vou sair aleatoriamente resolvendo a prova? Não, tem que ter um planejamento. E por isso eu já passo até para o próximo tópico que tem tudo a ver com isso. Saber a quantidade e o peso das questões. Então só a quantidade, saber se tem 100, 120, 50, 80, não é suficiente. Você tem que saber o peso das questões. Então se você souber que a prova de português tem peso 1 e a prova de conhecimentos bancários, para quem está fazendo um concurso do Banco do Brasil, por exemplo, tem peso 3... é óbvio que você vai começar respondendo com mais calma aquelas de peso 3. Então tem tudo a ver. O tempo e o peso da questão. O tempo, o peso e o número de questões. Então você tem que avaliar isso. E por que isso é importante já no momento de planejamento do edital? Isso é importante, claro, na véspera da prova, quando você for mentalizar a prova, saber, se for necessário eu vou deixar de responder isso, aquilo, vou responder mais rápido. Mas é interessante desde já, por quê? Porque aquelas matérias que têm o peso maior, você vai dar um destaque bem maior no seu plano de estudos. Caso o tempo da prova seja longo, 5 horas para fazer, você vai conseguir fazer tranquilo, você vai destacar as matérias com peso maior. É óbvio que vai destacar também, mas não tanto assim, porque as de português lá, por exemplo, que vão valer 1, você vai ter tempo para resolver também, então você não vai negligenciar a resolução das questões de português. Mas caso o tempo seja muito pequeno, você vai assim, então eu vou ter que arriscar aqui. Vou estudar o mínimo do mínimo dessas questões que valem pouco e vou estudar o máximo daquelas que valem muito, até porque não vai dar tempo de responder tudo. Então são questões a analisar. Isso faz toda a diferença. Olha a diferença de alguém ir para uma prova ponderando tudo isso e alguém que simplesmente sentou lá, não leu o edital, começou a responder, está ali pelos 2/3 da prova, acabou o tempo, saiu e teve que entregar daquele jeito. E, na verdade, a pessoa do lado, ela vai acertar o mesmo número de questões, só que ela vai acertar as questões que estão mais para o final, com o peso valendo 2, 3 vezes a questão da primeira. Só esse ponto aqui, eu diria que já valeria a pena, de todas essas dicas que eu estou dando no curso, só isso aqui já faria uma grande diferença sua, que está aqui absorvendo esse conteúdo, em relação aos 90%, que são aqueles que fazem por fazer a prova. Pode acreditar em mim, 90% faz a prova só por fazer. Isso é regra. A pessoa, queria melhorar de vida, tal, vamos escrever, tal. Você chega lá, senta no dia da prova, um colégio enorme, com 200 salas, as salas lotadas, só tem 50 vagas, você olha e fala, nossa, olha quanta gente concorrendo. Não olhe dessa forma, olhe em volta e pense, 90% aqui
veio fazer por fazer. Quer passar, claro, mas não se preparou, não estudou o edital, não está com essas pequenas regrinhas na cabeça. Isso aqui faz toda a diferença. Continuando, você tem também que se atentar para pontuação mínima, para linha de corte. Juntando o exemplo que eu dei agora aqui, minutinho atrás, sobre o tempo da questão, o peso das questões e também o que você vai pensar ali na hora de fazer o seu planejamento em relação a responder primeiro que tem peso maior, tem que tomar cuidado com isso aqui, porque às vezes tem pontuação mínima, linha de corte. Algumas vezes essa linha de corte é geral, e aí não vai mudar muita coisa no seu plano de estudos. Vou exemplificar para você. A linha de corte é, quem não atingir pelo menos 50 pontos na prova não vai para a segunda fase. Ok, você não muda nada, vai continuar fazendo as questões que valem mais primeiro, e depois lá por último as questões que valem menos, vai estudar já as questões que valem mais. Porém, acontece dessa linha de corte ela ser por nichos, ser como está me faltando aqui, ser por conteúdo, por disciplina. Então, assim, às vezes ela vem especificado no edital. Olha, dentre as matérias do conteúdo básico estão português, matemática e informática. Entre as matérias do conteúdo específico, vamos dar aqui um exemplo de um tribunal de justiça, está direito constitucional, direito civil, direito penal, direito processual civil, processual penal, direito administrativo. No bloco do conhecimento específico, que cada questão vale 1 e são 30 questões no total, você tem que tirar no mínimo 15 para não ser cortado. E no bloco do conhecimento específico, que cada questão vale 3, você tem que acertar no mínimo 20 questões para não ser cortado. Opa, aqui já vai ter que mudar um pouquinho o planejamento. Não adianta você ir lá e matar 100% das questões do conhecimento específico, multiplicar por 3 a tua nota, mas não atingir os 15 pontos no conhecimento básico. E tem situação pior ainda, tem situação que eles pedem por disciplina. Ou seja, você tem que tirar no mínimo 20% dos pontos em matemática, no mínimo 20% em português, no mínimo 20%. Então você tem que ponderar tudo isso. Recapitulando, se a linha de corte for geral, não muda nada em relação ao que a gente falou nos 2 slides anteriores aqui. Agora, se a linha de corte for específica, aí você não vai poder, já desde o momento do planejamento do teu estudo, pós-edital, você não vai poder priorizar tanto assim o conteúdo específico. Vai priorizar, é claro que vai priorizar, mas vai ter que ter um carinho um pouco maior por essas disciplinas que tem uma linha de corte que podem simplesmente eliminar você. Não é raro, acontece em todo concurso que tem esse tipo de situação, a pessoa ir lá, tá entre os primeiros na pontuação quando sai, aí tem uma tabelinha ali, nota por disciplina, e no final está lá escrito desclassificado. Ela estaria entre os primeiros, mas ela está desclassificada porque não atingiu a nota de corte. E essas informações, repito, obviamente, estamos falando de edital aqui, elas estão no edital. Você chegar sabendo tudo isso é o básico do básico. E acredite em mim de novo, 90% das pessoas não sabem de informações. Não vou falar que não sabem dessa específica, mas de alguma coisa que vai fazer toda a diferença. Já participei de comunidades aí de estudos, que na hora que o pessoal está lá depois da prova, colocando quantos que acertou, quantos que errou, fazendo um ranking, aí a pessoa vem e está lá comemorando, depois vem, nossa, acabei de ver aqui, não atingi a nota mínima numa disciplina aqui. Não sabia que tinha isso. Deixei em branco lá, porque não deu tempo. Poxa, eu podia ter marcado letra C em todas e pelo menos acertado 1 ou 2 em 10 lá. Acontece. Então prestem atenção bastante nisso. Outra coisa que já tem que prestar atenção, e é claro, tem que prestar atenção mais ainda na véspera da prova, mas o momento de confeccionar o plano de estudos também é sobre os materiais permitidos. Claro que ali, eu até coloquei ali no slide sobre caneta, lápis, etc. Isso é mais lá para a semana da prova, para a véspera, para você já ir se organizando. Mas, às vezes, e não é raro em concurso que traz matéria jurídica, ser permitido que você leve a legislação seca. O que significa legislação seca? A gente já falou sobre o termo aqui algumas vezes. É a legislação sem nenhuma anotação. Então lá, tem a Constituição Federal, né? Mas também tem a Constituição Federal com comentários, explicando os capítulos, os títulos, os artigos, os parágrafos, os incisos. Essa Constituição que explica
não, jamais vai poder ser levado numa prova. Pelo menos eu nunca vi algum edital que permitiu. Mas levar a legislação seca sem comentário, tem muita tem muita banca que aceita. Então você tem que ficar de olho já na época do edital. Senão você vai na época do edital e daí já na época da elaboração do teu plano de estudos. Porque senão você vai ficar lá 3, 4, 5 semanas estudando as disciplinas em si e lendo a legislação. Você não precisava ler a legislação. Então você tira a legislação do teu dia a dia de estudos, porque você vai poder levar ela. Você precisa levar um livro, imprimir. Às vezes é uma lei da cidade, lá, se é um concurso municipal, você vai lá no site da prefeitura, imprime a lei e leva. Para que ler essa lei durante o período de estudos? Não, dá uma olhadinha para ver, para saber se virar na lei ali, mas leva essa lei com você. Então, muito importante reparar se tem esse tipo de permissão no seu edital. Outro ponto muito importante é sobre a banca organizadora. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque quando você começa a se situar nesse mundo dos concursos, você já sabe se uma banca ela costuma ser mais agressiva na cobrança nas provas de português, se ela costuma ser agressiva nas provas de matemática, se é na parte de legislação. Então você tem que estudar isso, estudar a banca para já saber. Então se você vai fazer uma prova, na minha época lá, que era o CESP, como eu comentei algumas aulas atrás, que era rigorosíssimo no português, que daí eu criei a minha técnica lá com regência verbal. Eu sabia que vinha o CESP, poxa, português, português, português. Na minha época tinham outras bancas que eram mais rígidas com disciplinas de exatas, mesmo sendo concurso de humanas. Então, a banca tinha uma vocação já para matemática, para raciocínio lógico. Então, nesse edital, uma ênfase maior em raciocínio lógico. Então, é interessante saber a banca por isso e também para planejar as suas revisões com exercícios, né? Com resolução de exercícios, que eu recomendo muito, a gente vai falar disso depois, lá para a semana que antecede a prova, fazer muito exercício, você já vai alimentando ali o teu banco de dados ali com muito exercício dessa banca, porque as questões tendem a se repetir. Então, saber a banca desde esse momento do edital, e saber não é a banca você vai lá e vai olhar, vai estar escrito lá em cima, mas saber as características da banca que assina o seu edital é muito, muito, muito importante. E aqui a gente chega no tópico mais importante de todos, é analisar o conteúdo programático. Conteúdo programático, lá onde vai estar disciplina por disciplina, tema por tema. Isso aqui eu recomendo que você faça N vezes. Pegou o edital, viu o conteúdo programático, fez o teu planejamento, colocou todas as matérias dentro do teu planejamento, significa colocar o que você ainda não teve contato, né, no teu plano de estudos global, lato sensu, o que você ainda não teve contato até o momento do edital, você coloca aquilo inteiro para estudar. O que você já teve contato, já resumiu, já tem ali seus flashcards, mapas mentais ou anotações, seja o que for, você coloca ali para ser revisado dentro desse período do edital stricto sensu, né, do plano de estudo stricto sensu após o lançamento do edital. Porém, você vai estudar ali uma semana, e é interessante, a gente vai falar disso também na hora de falar do plano stricto sensu, mas é interessante você chegar dali uma semana e dar uma olhada de novo no conteúdo programático, para ver assim, nossa, estou conseguindo avançar, vai riscando, imprime um a mais ali, vai riscando. Passei nesse tema, passei nesse tema, passei nesse tema. Nossa, está faltando mais temas de português do que de matemática. Português vale mais, então eu vou dar... as questões têm um peso maior, então eu vou dar uma ênfase maior na próxima semana, dar uma mudada ali faz análise de novo no conteúdo programático e dá uma mudada no seu planejamento. Vai riscando, até você conseguir ver que pelo menos uma passada você deu em tudo. Ou, caso não vá conseguir estudar todo o conteúdo, para você conseguir enxergar aquilo que está faltando e saber que o que está faltando é o que tem o peso menor ou o que tem menos questões. Então você tem que trabalhar com muita inteligência. Isso aqui acho que é o mais importante nessa análise de edital. É você saber, com todas as informações que a gente falou aqui nos slides anteriores, chegar nesse momento do conteúdo programático e saber qual a importância que isso vai dar para cada um desses conteúdos. E aí tem um outro motivo para você estudar esse conteúdo programático e rever a cada semana. Lembra quando eu falei que eu gosto de colocar menu nas aulas, porque você dá uma olhadinha no menu, você meio que já antevê o que vem por ali?
e que isso, o teu cérebro vai fazendo as conexões, porque você tem algumas conexões que você às vezes nem sabe que você tem, coisa que você já estudou no passado, ou um assunto que é muito próximo de outro, e o teu cérebro acaba fazendo conexão e você já sabe do assunto sem nem ter tido um contato mais aprofundado. Eu dei o exemplo, eu gosto de comprar livro e dar uma olhada no sumário, olhar os tópicos ali. Se a gente faz isso com 5 livros do mesmo tema, a gente já sabe mais do que uma pessoa que às vezes leu um dos livros. Então, a mesma coisa aqui no conteúdo programático do edital. Isso aqui é importantíssimo. Isso é funcionamento do seu cérebro, do meu cérebro, de qualquer pessoa. Fazendo as conexões, a gente ganha muito. Então, ainda mais quando o conteúdo da prova ele tende a estar um pouco misturado, digamos assim. Uma questão ela não vem, às vezes, exatamente sobre um tema da matéria X. Ela mistura 2 ou 3 temas. Se você, às vezes, sabe um, mas não sabe o outro. Então você ter isso na sua cabeça, o teu cérebro ter decorado praticamente, pelo menos ele ter passado ali várias vezes pelo conteúdo programático, você vai saber responder muita coisa, acredite em mim, muita coisa que você não foi no conteúdo em si, mas você sabe onde ela se situa dentro do edital, você sabe que uma coisa exclui a outra, então você estudou uma outra matéria, um outro tema que é correlato àquele da questão, você vai saber que é impossível uma assertiva lá ser marcada como verdadeira, porque essa não tem lógica dentro do tema cobrado ali no edital. Então, conteúdo programático. Olhe, faça seu planejamento, olhe na outra semana, arrisque o que já foi, olhe de novo. Olha, pegue o seu conteúdo programático e faça dele o seu melhor amigo nas semanas que antecedem a prova, do lançamento do edital até a penúltima semana, onde a gente vai falar especificamente sobre ela em outra aula. E por último, tomar cuidado com as provas de títulos, que é a mesma coisa que eu falei para uma habilidade específica, por exemplo, no concurso da polícia lá, de treino físico. Se você se tem a previsão de uma prova de títulos, ou se tem a previsão que para assumir o cargo você já tem que ter um título específico, cuide disso já. Provavelmente, se você precisar de um mestrado, doutorado, não vai dar tempo até assumir. Então, talvez seja a hora até de desistir da prova, se você ainda não começou. Agora, se por outro lado precisa de uma pós-graduação, aí dá tempo. Um edital de concurso vai ter no mínimo ali uns 2 meses, daí até fazer a primeira etapa, até corrigir as provas, até não sei o que, até você ter que apresentar os documentos para assumir, dá tempo. Tem pós-graduação de 4 meses, então fica esperto que você pode precisar tanto dela na prova de títulos ou para assumir, e dá tempo de fazer essa pós perfeitamente. Lembro de novo, se vocês quiserem fazer pós na Cultive, que é o poscultive.com, mas não entra lá no poscultive.com para comprar, porque fica muito mais caro do que você entrar aqui mesmo do lado aqui da área de cursos, entrar ali seja Cultive Mais, uma coisa assim, vai fuçando aí que você vai achar, vai cair nos planos de ajuda aí da Cultive, né, onde os nossos usuários ajudam a manter a Cultive, e um dos planos a gente dá em troca lá uma pós-graduação, além dos outros mimos ali que a gente oferece. Aí se você for fazer isso, na hora de fechar lá o carrinho, escreve 50, né, o número 50, Cláudio 50, que você vai ter 50% de desconto, que é um desconto que eu dou como CEO da Cultive para as pessoas que eu conheço. E aí já conversei aqui com o meu sócio que faz o financeiro e falei, quando eu der um curso eu vou liberar isso para todo mundo, até porque eu quero que os meus conteúdos valham a pena, né? Mas, lembrando, não estou aqui para fazer propaganda de pós-graduação, só estou dando esse aviso para você. Volta lá que está tudo isso escrito lá na primeira aula, os cupons para cada um dos tipos de desconto ali que eu estou ofertando, mas não é esse o meu objetivo, tá? A Cultive, tanto eu como a Cultive, a gente tem o objetivo central de fazer funcionar a coisa, fazer que você passe no seu concurso, fazer que o nosso aluno de inglês aprenda a falar inglês, etc., porque isso nos traz, inclusive, retorno financeiro muito maior do que a gente fazer uma venda que não vale a pena, que não faz sentido para a pessoa. Então, se faz sentido para você ter uma pós, vai lá dar uma olhada. Se não faz, esquece tudo que eu estou falando aqui e toca o barco. Ok? Para terminar a aula de hoje, essa frase aqui é espetacular para esse momento de edital e eu vou dizer o porquê. Vou falar a frase primeiro, também de São Tomás de Aquino, é que a verdade exclui toda a falsidade e dissipa as dúvidas. O que é a verdade sobre não é uma prova, o que é a verdade sobre
O concurso, de maneira geral, que você vai prestar, aonde está a verdade sobre este concurso? Está no edital. E por que é importante você ter isso em mente? Eu achei sensacional essa prova aparecer aqui. Vou contar uma historinha bem rápida, a gente já está com mais de 25 minutos de aula aí, mais 2 minutinhos e eu termino. Pouco tempo atrás, já era bem adulto, eu imaginava que não existia maldade no mundo. Eu olhava às vezes novela, filme e falava assim, é legal, né? Tem que ter o antagonista numa novela, num filme, para fazer o papel de mal, pro bem vencer no final, mas eu não acreditava em maldade nas pessoas. E um dos lugares que eu percebi que o mal existe mesmo foi nos grupos de concurso público uma vez. Uma vez não, umas vezes. Existem pessoas que acham que uma das formas dela garantir ou de melhorar a chance de ela passar no concurso é espalhando mentira. O nome hoje é fake news, né? Mas até um tempo atrás era mentira o nome. Então, assim, é muito normal em grupos, até às vezes pessoalmente, em cursinhos, etc., pessoas que deliberadamente falam mentiras para tentar eliminar a concorrência. Como, por exemplo, foi prorrogado o prazo de inscrição. Aí acaba a inscrição, era mentira, a pessoa perde a inscrição. Ou tiraram a matéria X da prova, tiraram o requisito Y. Sempre que você ouvir qualquer coisa, e assim, não interessa de onde venha, você tem que ir pesquisar no edital. E detalhes, tem que baixar um edital mais recente. Porque acontece da página lá do concurso, lá da banca, ela publicou o edital, depois ela faz uma errata, ela corrige, lançando novos editais. Então você tem que, quando ouvir qualquer coisa que seja diferente daquilo que você sabe sobre edital, poxa, entra lá no site de novo, baixa o edital mais recente e vai procurar a sua verdade. Porque assim, ó, a verdade exclui toda falsidade e dissipa as dúvidas. E a verdade sobre o concurso que você vai fazer tá no edital, não tá no disse-me-disse, não tá na rede social, não tá em lugar nenhum. Ok? Espero que tenha sido proveitosa a aula, bons estudos e nós voltamos na próxima aula falando do plano de estudos stricto sensu. Um grande abraço.